Não desista. É a palavra de Deus, do nosso Pai, para mim e para você. Assim diz o Senhor: não desista de crer. Porque nessa situação, aonde eu e você não tem o que fazer, não pode mudar o cenário, não pode mudar a circunstância, o Senhor nos diz, aquele que nos ama: creia, continue confiando, não desista. Mas Lilian, eu não posso fazer nada, e nós iremos entrar na palavra. Mas o que Deus me traz hoje aqui especificamente é para falar sobre sonhos. O sonho de ser curado, o sonho de gerar, o sonho da restauração, o sonho da multiplicação, o sonho de quitar essas dívidas, de pagar os impostos, o sonho do perdão, do alívio psíquico, do perdão dos seus pecados, de estar liberto e liberta da culpa que aflige, que massacra a nossa mente, a consciência dos pecados, o sonho de voltar a andar, de sair da paralisação. Me diz agora o Espírito Santo. E não é eu querendo ser positiva não, tá? Porque desde ontem que essa palavra é gerada, e foi tantas coisas que aconteceram para que eu não colocasse para fora, mas assim como Jeremias falava, queimava dentro de mim. Porque aquilo que Deus ele revela a Ezequiel através de uma visão, ou seja, ele dá a Ezequiel as palavras, e o que Ezequiel, mesmo sem Ezequiel na sua humanidade, eu não tenho poder, eu não sei se pode acontecer, eu não sei quais os pensamentos que há dentro de você. O que eu e você temos que fazer é liberar a palavra, mas não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é mais poderosa. É poderosa. A palavra de Deus é viva. Ela é mais poderosa do que esse físico. Você acha o físico firme, você acha que esse teto que nós estamos é firme, você acha que o chão é firme, mas firme mesmo é as palavras de Deus. Contra ela não existe poder, não existe nada que prevaleça ou que permaneça de pé. É a palavra de Deus que traz para a existência aquilo que não existe. É a palavra de Deus que se manifesta no corpo e restaura a pele. O que foi isso que aconteceu na vida de Naamã? Então, Pai, nós oramos em nome de Jesus. No nome de Jesus, oramos por restauração, pela restauração da vida neste corpo, para que esse tumor possa sair agora no nome de Jesus, e essa pele possa ser restaurada no nome de Jesus, porque há poder na tua palavra, há poder na tua palavra, e nós clamamos pelo teu poder operando no corpo, operando no físico, Pai, no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós te pedimos para que teu poder possa operar nas pernas deste paralítico, desta paralítica, Senhor. É no teu nome que nós oramos, é no teu nome que nós liberamos a palavra que tu tens gerado em nós, para que este paralítico e esta paralítica possa andar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, que é o teu poder, a tua palavra, possa fazer andar aquele que está parado há tanto tempo esperando ajuda, mas diante de uma sociedade, de uma cultura, aonde estão tendo uma aprendizagem tão materialista, aonde eu estou em primeiro lugar, e tá tão indiferente às necessidades do outro, mas tu não és igual aos seres humanos, tu és diferente, tu és aquele que vê, tu és aquele que vê, e tu és aquele que sabe da história, onde os humanos têm passado na frente e tendo conhecimento de vida de pessoas,
mas tem pensado só em si. Então eu oro, eu clamo no nome de Jesus, para que este paralítico ele possa voltar a andar, aonde foi paralisado a sua vida pelo pecado, mas que agora, no nome de Jesus, possa voltar à vida e a vida possa ganhar movimento e ele possa voltar a andar novamente e ela possa voltar a andar novamente. Estende a tua mão, Jesus, porque tu és aquele que vê, tu és aquele que sabe e tu és aquele que não é indiferente às nossas necessidades, a este e a esta que há tanto tempo espera por um socorro, espera por um milagre, espera por ajuda, mas que ninguém tem os ajudado. E está paralisado na vida, está nessa circunstância há muito tempo. Pai, em nome de Jesus, é no nome de Jesus que eu rogo, é no nome de Jesus que eu peço e libero a palavra que tu mesmo gerou dentro de mim. Porque a tua palavra traz para o físico aquilo que não existe. O poder da tua palavra se manifestando no físico. Multiplica, Pai. Multiplica os pães e os peixes. Pai, no nome de Jesus, que haja sobra naquilo que se tem, que seja multiplicado. Como aconteceu lá com Eliseu e os seus discípulos, que aqueles 100 homens receberam aqueles pães e eles comeram e ainda sobraram. Pai, no nome de Jesus, é o poder da tua palavra, a tua palavra liberada. Quando Eliseu ele libera a palavra, vocês não só vão comer, como vão sobrar. Quando ele diz assim, diz o Senhor, porque a tua palavra é o poder da tua palavra e nós cremos na tua palavra. Traz para o físico aquilo que nós não podemos fazer, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, libera do teu poder. Libera do teu poder na vida deste que está morto, que está morta. Libera do teu poder para que este filho possa ressuscitar agora, no nome de Jesus. E essa mãe, ela possa voltar a sorrir. E essa mãe, ela possa voltar a ter vida no seu interior. Que esta mãe conheça do teu poder, porque tu a viste agora, neste momento. Enquanto outros acompanha a humanidade desta mãe, acompanha a história dessa mãe, acompanha a vida desta mãe. Tu és aquele que vê e aquele que muda, tu és aquele que enxuga as lágrimas, tu és aquele que nos tira da derrota. Pai, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, traz vida sobre este corpo e ressuscite agora no nome de Jesus. Porque há poder na tua palavra. Porque há poder na tua palavra. Pai, em nome de Jesus. O peixe traz o pagamento do imposto. Pai, no nome de Jesus, nós cremos nas tuas riquezas. Nós achamos que firme é a conta, que nós achamos que firme é a saúde. Porém, nós te pedimos no nome de Jesus, da tua provisão, porque não estamos confiando naquilo que temos, nem como o estado em que estamos, mas estamos confiando na tua proteção, mas estamos confiando na tua palavra, mas estamos confiando no teu amor, e não no que temos hoje ou no estado que estamos hoje. Porque somos vulneráveis, não conhecemos o amanhã, não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, daqui a 2 horas, mas a tua proteção nos protege do maligno, nos ajuda a se desenvolver e a avançar. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, é quem nós oramos neste vale, na vida destes filhos, na vida destas filhas, que o reino de Jesus, um reino de milagre, um reino de paz, um reino de mudança, um reino de restauração, aonde os seres humanos têm sido afligidos com dor, com sofrimento, com enfermidades, com gafanhotos. Pai, no nome de Jesus, que possa acessar agora pelo poder que há na tua palavra. Manifesta o reino de Jesus
na pele, na cura, nas finanças, nos sonhos, Pai, em nome de Jesus. E que teu nome seja glorificado e que eles vejam o teu poder. E a sua fé seja reavivada, reanimada. E que eles possam, Pai, no nome de Jesus, voltar a sorrir, voltarem a crer, sair desse lugar de choro, sair desse lugar de desânimo, pelo poder que há na Tua palavra. Manifesta o poder da Tua palavra, manifesta o poder do reino de Jesus, que vem para nos tirar do lugar onde o pecado nos colocou, a morte quer nos levar, mas que o reino dele destrói as obras do maligno. É no nome dele que nós pedimos. Glorifica o teu nome, Pai. Glorifica o teu nome neste cenário, nesta situação, Pai. Em nome de Jesus. Porque há muitos que não têm amigos para levar a Jesus o seu problema. Pai, em nome de Jesus, expulsa dessa vida os demônios e traz, Pai, vida. Vida em abundância. E que haja paz nessa casa, e que haja paz neste ambiente. Pai, em nome de Jesus, que todo espírito de confusão, de inveja, de imoralidade, Pai, no nome de Jesus, saia agora. E que haja vida. Que haja vida e que haja verdade, que haja um despertar. Pai, em nome de Jesus, assim como aquela mulher do fluxo de sangue foi a busca da sua cura. Libera poder, Pai, sobre nossos corpos, para o cessar das nossas emoções, para o cessar do sangramento, para o cessar daquilo que está disfuncional em nosso corpo, pelo poder que há na Tua palavra, no nome de Jesus. Porque nós cremos no que está na Tua palavra. Jesus veio, o Seu reino, Ele se manifestou aqui neste mundo e vidas foram curadas, alcançadas, restauradas, porque Tu tens visto o nosso sofrimento e Tu és aquele, Pai, que traz mudança para esse cenário. Nós não cremos em nós mesmos, não é porque nós merecemos, mas é porque a Tua palavra diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, que Ele levou sobre si o nosso castigo. E porque nós cremos no nome que Tu deste a Jesus Cristo, que toda autoridade e poder deste a Ele. Então nós estamos pedindo no nome dEle, porque só Ele pode nos tirar desse sofrimento, só Ele pode nos tirar desse casulo, só Ele pode nos tirar dessa paralisação, só Ele pode nos tirar, Pai. Nós cremos no nome Jesus Cristo, por isso que nós oramos nesta manhã, nós oramos no nome dEle, para que o nome dEle manifeste o poder que só o nome dEle pode trazer para o físico, que só o nome dEle pode trazer nas situações, que só o nome dEle pode trazer na pele, que só o nome dEle pode trazer nos órgãos, que só o nome dEle pode trazer nas células, que só o nome dEle pode fazer por nós. Nós não podemos, mas confiamos em cada palavra que está escrito aqui neste livro, que é um tesouro escondido que devemos buscar, que devemos vender tudo que temos e nos dedicar a buscar esse tesouro, a buscar a sabedoria que só Jesus tem, a buscar as Tuas palavras que é melhor do que ouro, que é melhor do que prata, que é melhor do que um banco lotado de dinheiro. Tu podes fazer o que o banco não faz, tu podes fazer o que o acesso não faz, tu podes fazer o que o título não faz, tu podes fazer, Jairo. Jairo tinha título, Jairo tinha acesso, mas foi Jesus que liberou a vida sobre o corpo da sua filha. E eu estou aqui no nome de Jesus, pela Tua igreja, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pelos sofrimentos que estamos sendo atingidos, estamos passando, e pela nossa expectativa no nome de Jesus, podemos vencer essas circunstâncias, porque é no nome dEle que cremos, é no nome dEle que pedimos, é no nome dEle que esperamos, é no nome dEle que nós cremos que Tu estás trabalhando. Traz os frutos, traz a árvore, traz a vida, traz a paz. Derrama sobre nós o Teu amor, Pai.
que haja uma paralisação em nossos pensamentos de preocupações que tenta dominar a nossa consciência e nos rouba do propósito e nos rouba do foco de fazer a tua vontade, o teu querer, e distrai-nos da nossa missão, quando a nossa consciência está dominada pelas preocupações do que vamos comer, do que vamos vestir, do que vamos fazer. Pai, em nome de Jesus, que haja a paz de Jesus nesse interior. Que haja um liberar do teu poder para que o teu povo possa voltar ao lugar da humilhação e da busca e a pensar no lugar do alto e a confiar que as demais coisas eles serão atendidos. Tu irás trazer para nós, de que tu irás nos vestir, de que tu irás nos alimentar e que nós possamos voltar a nossa consciência para as tuas palavras, para pensar no alto e sair do raso, Pai. Em nome de Jesus, libera sobre nós o poder, porque a carne não vai colaborar, a força que as células liberam não vai cooperar, mas o teu poder, o poder que tu liberou sobre a vida de Maria, que cobriu Maria, que protegeu Maria e que o teu filho foi desenvolvido em teu ventre, é no nome de Jesus que nós pedimos. Pedimos o teu poder para avançar, para desenvolver, da tua proteção, como protegia Jó e tudo aquilo que ele tinha. Nós confiamos em ti e não em nós mesmos. Nós confiamos no que está na tua palavra, que tu és aquele que devolve a vida ao sonho, que tu és aquele que tudo podes fazer e que para ti nada é impossível. Então traz para nossa consciência as tuas palavras e reaviva em nós as tuas palavras, e que o adversário ele tem tentado nos tirar deste lugar, deste caminho, trazendo para nossa consciência os problemas e as demandas, mas agora no nome de Jesus, pelo amor que tu tens por nós, porque tu não deseja que nós venhamos a perecer, mas deseja um relacionamento, deseja um encontro, deseja uma restauração, deseja que nós estejamos contigo. Então é em teu nome, pela obra de Jesus da cruz, pelo tudo que ele fez por nós, é nesse nome, é pelo desejo que há no teu coração, deste relacionamento, desse avanço, desse crescimento. Ajuda o teu povo a se desprender e a liberar perdão. Ajuda o teu povo a confessar. Ajuda o teu povo, porque o adversário não quer confissão. Ele quer que a gente se mantenha escondido, se mantenha entre as árvores, escondido da tua presença, pelo medo, pela imagem, mas que possamos nos despir de manter a aparência humana e nos entregarmos na tua presença como Jairo. Não importa se vai haver zombaria, o que importa é que o Deus Todo-Poderoso, o que não tem pecado e que é santo, nos perdoa, nos quer e nos ama muito. Então que em nossa consciência os pensamentos humanos, a falácia humana, aquilo que os humanos tentam nos afligir, porque dão seus ventres ao diabo para ele incitar na sua consciência e realizar obras más, que seja paralisada agora em nome de Jesus, e que a consciência dos meus irmãos possa ser invadido pelas palavras onde o Pai diz que nos ama e enviou o Filho, aonde o Pai diz: Daniel, homem muito amado, homem muito amado, a você que perseverou, porque a resposta de Deus chegou. A você que não está entendendo o cativeiro, Deus está com você neste cativeiro, a sua presença. Então Babilônia invade e o povo acredita, trazendo numa linguagem para eu e você entender. Deus está lá, a presença no templo. E a presença foi para Babilônia, com aqueles que acolheu o cativeiro. Porque você vê Deus anos, exortando a um povo a mudar a sua conduta, a mudar o seu comportamento. Mas eles não deram ouvido. E Deus ainda dá ali a oportunidade de livramento, de salvação, de não perecer. Aqueles que aceitassem, mas muitos não aceitaram.
ainda decidiram ficar na desobediência. Então eu aprendo com as palavras de Deus que Deus está sim dando oportunidade às pessoas. Deus está sim dando oportunidade às pessoas. Então, quando nós estivermos orando e aí vem na nossa consciência a vergonha, e aí vem na nossa consciência o que vão pensar, não deixe se dominar por esses pensamentos, mas deixe o seu ventre livre para que o Espírito Santo possa gerar, para que as palavras de Deus possam vir e você possa liberar diante desse vale, diante dessa situação, as palavras que Deus falou, porque é Deus que muda cenário, é Deus que muda circunstância, é Deus que muda o físico. As suas palavras é poderosa. Você não pode ver o físico se movendo, mas o físico está se movendo. A palavra está se cumprindo. A palavra está realizando aquilo que Deus, Ele falou. Você pode ter uma conta muito boa e não ter palavra. E na nossa mente humana, a conta nos dá a segurança. Mas as palavras de Deus é tudo que eu e você precisamos. No cenário de caos, no cenário que não nem tem vida, nós vemos a palavra de Deus se manifestando e realizando, porque ela é poderosa. Ela é melhor do que qualquer coisa que eu e você possamos imaginar. E nós precisamos transitar em nossa mente. Porque a nossa mente humana quer segurança física. E as palavras de Deus, então, quando Deus ele diz haja luz, e aí houve luz. A luz foi, não é? Houve a luz. Então Deus primeiro ele liberou a palavra, e depois que ele libera a palavra, o cumprimento da palavra. Esse é o nosso Deus. E a palavra que ele colocou no meu interior hoje foi a passagem da Sunamita, 2 Reis 4, o verso 27. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim. Não me revelou nada a respeito. Então veja, a alma dela está em amargura. Qual é o estado da alma dela? O estado da alma dela, ela estava com amargura. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo, Espírito, Espírito de Deus, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Quando entrava aqui, a palavra que o Senhor liberou para nós foi: não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Eu diria, não desista, não pare de crer. As palavras de Deus jamais vão morrer, porque ela é vida e ela é poderosa. E aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. E o que está nas suas palavras é possível, igreja. A cura, a restauração. Então, voltemos ao lugar da palavra. Que a palavra de Deus possa dirigir eu e você. Porque a palavra de Deus é tudo que eu e você precisamos para qualquer cenário. Não há nada, mostra aqui a palavra, que Deus ele não possa fazer por mim e por você. Então, esta mulher, ela está amargurada na alma.
Então, ela fala uma palavra, sabe? Como a palavra de Deus diz pra gente? Que a palavra de Deus diz, a boca fala do que o coração tá cheio. Então, quando a gente é afligido na nossa mente, sofremos alguma pressão, seja por pensamentos que o organismo está gerando, seja alguma situação no externo, algum cenário, alguma pessoa está falando, enfim. Naquele momento ali, você sofre uma dor, só para a gente traduzir e tentar entender. A gente sofre uma dor na nossa mente. A nossa consciência está com problema com as palavras, com a circunstância. Então estamos sendo afligidos, apertados, esmagados no nosso interno. E então nós botamos para fora o que há dentro de nós. E ela fala, veja, no verso 28. Então a mulher disse, por acaso eu pedi ao meu Senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Eu não lhe disse que não me enganasse? Veja o que ela fala. Por acaso eu pedi ao meu Senhor algum filho? Então, trazendo numa circunstância para eu e você entender, é um sonho que estava já guardado, talvez esquecido, sepultado. Ela já estava bem consigo mesma, bem com a situação, tinha aceitado a possibilidade de não ter filhos. Aleluia, glória a Deus. Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus é aquele que faz gerar, porque a palavra de Deus fala sobre a esterilidade de Sara, mas o poder da sua palavra tira a esterilidade dos ventres. A sua palavra, a manifestação da sua palavra, o seu poder no ventre, no físico, no corpo, dentro do útero, faz o que a humanidade não pode fazer. Faz o que o corpo está impedido de fazer. Então, Pai, em nome de Jesus, que ventre seja aberto agora pelo poder que há na tua palavra, pelo poder do nome de Jesus, que essas mulheres possam gerar espiritualmente também, que esses homens possam gerar. Pai, em nome de Jesus, opera do teu poder, no nome de Jesus, nesse ventre, nesse útero, e a tua palavra possa manifestar o poder que há nas tuas palavras, na tua palavra, e esse ventre possa gerar agora, e esse ventre possa funcionar agora, e este filho possa ser gerado agora, e esta filha possa ser gerada agora pelo poder que há na tua palavra, no nome de Jesus. Que Sara possa gerar e possa sorrir, e não só gerar, mas amamentar. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, cremos na tua palavra de não só gerar, mas que tu vai dar condições financeiras de criar, de amamentar. Pai, no nome de Jesus, o poder da tua palavra manifestado no corpo, e o corpo tem que se sujeitar à tua palavra. Não há esterilidade que possa parar a tua palavra. Não há neurônios que possa parar a tua palavra. Não há, Pai, não há. Que em nome de Jesus esse cego possa voltar a ver, possa ser ativado, Pai. As células mortas, que possa ser ativado as células, meu Pai, do seu corpo, pelo poder que há na tua palavra, no nome de Jesus. E que o poder do nome de Jesus possa se manifestar nesses olhos, nesses ouvidos, nessa perna, nesse ventre, nesse tumor, nesses órgãos, Pai, em nome de Jesus. Porque na cruz, Ele venceu. E a expectativa no nome dele, Pai, nós cremos e nós te pedimos, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Manifesta o teu poder, Jesus, que eles sejam reavivados e eles possam pular, e eles possam falar, e eles possam ver, e eles possam se alegrar por gerar. Oh, Jesus, traz a alegria que só o teu reino pode trazer, a alegria que só o teu reino pode trazer. Porque o reino do mal traz sofrimento, traz dor, mas o teu reino traz alegria, traz restauração.
direção, muda a situação. Jesus perdoa pecado, Jesus tira da paralisação. Jesus, só você pode fazer, e nós cremos e nós confiamos na palavra que tu gerou em meu ventre. Eu estou aqui em teu nome, confiando nas tuas palavras, que era ir lá realizar o que tu determinou e o que foi gerado no teu coração, e que tu me traz aqui para anunciar nessas vidas, na vida dos meus irmãos. Traz direcionamento, que eles possam padecer em nome de Jesus, por amor ao teu nome, que eles possam acolher a tua obra nas suas mãos e passar a pensar nela e a viver para elas, crendo que todas as coisas tu irás atender, todas as demandas diárias e tudo aquilo que nós precisamos de milagre, mas que a nossa consciência não esteja mais na fome, na roupa e nas necessidades, mas que a nossa consciência esteja as tuas palavras, e as tuas palavras possam manifestar o teu reino nesse físico e salvar vidas e tirar vidas do sofrimento, porque assim tu nos ensinaste, assim tu fizeste quando tu vieste a este mundo. Muitos foram livres de sofrimento, muitos foram livres de angústia. Manifestasse aqui entre nós o teu reino de salvação, de libertação, de cura, de alimento. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por Deus ressuscitar em nós a sua palavra. Glória a Deus pelas suas palavras existirem, porque ela é mais firme do que qualquer situação que você possa achar que é firme. Você pode ter o corpo mais perfeito, mas Deus está protegendo a tua saúde. Você pode ter as finanças mais... Tem aí a pandemia que mostra, não é? Então, a nossa firmeza não está no que temos, mas quem está com nós é a presença de Deus, é as suas palavras, é o reino de Jesus que se manifesta no físico e nos traz alívio dos nossos sofrimentos. A alegria do Senhor para quem está chorando, a alegria do Senhor para quem está há muito tempo parado. Essa palavra é muito forte e não vem de mim, porque Deus, ele é fiel às suas palavras, mas ele nos ama, ele é Pai. Ele sabe, 38 anos em um tanque, esperando que alguém pudesse ajudar, esperando uma cura, esperando sair daquela paralisação, sair daquele lugar. Aquele lugar era o único lugar que ele conhecia, que tinha ali um pingo de esperança para que ele pudesse de alguma forma chegar à oportunidade. E chegou Jesus, chegou a palavra viva, manifestada entre nós, que muda a realidade, tira homens, seres humanos do sofrimento e conhece o nome poderoso Jesus Cristo, que não mudou e é o mesmo que cura, liberta, salva, transforma, traz alegria. É o mesmo que diz: Jário, crê somente, silencia essa voz, não incomode mais o mestre, morreu, agora é só enterrar. Mas Jesus diz: crê somente, não temas, Jário, crê somente, não temas, Jário, crê somente. E olha para aquela mulher e diz: a tua fé te salvou, porque ela se movimentou confiando no nome Jesus Cristo, porque laudo ela tinha, dinheiro ela gastou, tempo ela tinha com aquele sofrimento no corpo, afligindo o corpo, afligindo o psicológico, mas ela creu no nome Jesus Cristo, ela creu na palavra, ela creu no verbo, e então a cura, o poder de Deus liberado sobre o corpo estancou. Cadê a fé, igreja? A fé no nome de Jesus Cristo, a fé na palavra, a fé no verbo, a fé nele é que nos faz vencer o mundo. O mundo nos aflige, o mundo traz sofrimento, mas o reino de Jesus nos tira dele. O reino de Jesus, a confiança, o Jário confiou no nome dele. A mulher do fluxo de sangue confiou no nome dele. Os amigos para levar
confiou no nome de Jesus Cristo. Não podia entrar pela porta, foi pelo telhado. Mas o homem foi perdoado e curado. E voltou a andar e saiu da cama, da paralisação. A fé no nome de Jesus Cristo. A fé no nome de Jesus Cristo. Tenha fé no nome de Jesus Cristo e você está perdoado, está perdoada. E não peque mais. É o que Jesus diz para aquela mulher pega em adultério. Então os religiosos que têm pecado, mas não estão conscientes, porque estão tão olhando para a vida dos outros, estão ali prontos para matar, estão ali prontos para sacrificar, estão ali prontos para colocar as regras, mas não colocam as regras em si. Não trazem punição para si, mas para os outros é muito fácil, não é? Acham que não tem pecado e estão prontos para matar o que foi pego em público. Porque o deles estão no secreto. Ninguém está sabendo. Mas Jesus chega ali. Há sabedoria. Então eles tinham conhecimento da palavra. Eles liam toda a Bíblia. Mas não sabiam aplicar da maneira que agrada o coração de Deus. Aplicar da maneira que agrada o coração de Deus. Porque se Deus foi capaz de perdoar você e perdoar a mim, sendo Deus quem é, por nós não refletirmos em quem Deus é por isso que temos sendo tão ruins com as pessoas. Porque ele era o único que podia ser ruim comigo e com você. E ele não foi. Então Jesus assina a aplicar a palavra. Dá àquela mulher uma oportunidade. E diz a ela, não peque mais. Se ela vai pecar, é uma escolha dela. Se vai trair de novo, é uma escolha dela. Se vai fazer a vida... Igreja... Então, há esperança para a conversão daqueles que têm perseguido a igreja, uma igreja que clama, uma igreja que ora, para que Jesus possa ter um encontro com essa mente. Porque essa mente na natureza humana, essa mente quando não conhece a Deus, essa mente quando não conhece Jesus, vai querer matar você, vai se dar a planos maus, porque não conhecem a Deus. Mas olha Saulo tendo um encontro com Jesus. Olha Saulo tendo um encontro com Jesus. Então pessoas orgulhosas que têm títulos, que têm dinheiro, que têm acessos. Olha para Naamã. Naamã, ele tem um encontro com a palavra, ele tem um encontro com o processo. E quando ele sai do processo, ele não só sai curado de um corpo físico, mas ele também sai curado de um interior que se humilha, que reconhece que só Deus é Deus. Acaso Deus não vê a injustiça de Nabucodonosor? Acaso Deus não vê a injustiça de homens? Mas cadê a igreja dependente? Cadê a igreja que confia? Cadê a igreja que está debaixo da palavra? Porque o que Nabucodonosor faz, ele presta conta. E Deus é aquele que não é injusto. Então ele tem um ano ali. Um ano para ele acordar, um ano para ele se arrepender. Ele não se arrepende. E então chega o cumprimento da palavra. Deus revelou para ele um sonho. Por que Deus não realizou na mesma hora? Por que Deus já não matou o povo, mas deu a oportunidade de aceitar o cativeiro? Porque o coração dele é que as pessoas se arrependam. O coração dele é que as pessoas se convertam. Afinal, ele não deu eu e você, ele deu Jesus. Então ele não tem prazer em nós perecermos. Não, ele quer nos salvar, ele quer nos dar a vida eterna. Então você pode olhar e dizer, mas não tá vendo não? Que essa pessoa não tem jeito, mas eu e você não colocamos a mão. A pessoa está escolhendo a sua vida com as suas atitudes. E mesmo que eu e você olhe e diga, meu Deus, parece que nada acontece, a conta chega. Se Deus dá a oportunidade das pessoas se arrepender, mesmo subindo nos montes e cometendo imoralidades, adultérios, homicídios, porque eu e você não somos capazes de dar o tempo. É a pessoa que está escolhendo a sua vida. Deus dá ali o tempo. Deus dá ali o livramento. Aceitem o cativeiro. E muitos não, religiosos, o povo que estava no templo, colocaram muita gente para brigar, para reclamar, para lutar a guerra, para entrar em guerra, onde Deus disse, não, sou eu que estou tirando a proteção e por isso a Babilônia está invadindo. E por isso a Babilônia está encontrando espaço. Porque podemos estar muito bem
E isso é um problema da nossa natureza humana. Estamos bem e esquecemos que estamos bem de saúde, estamos nos alimentando bem, estamos bem financeiramente, estamos com uma casa boa, mas é Deus protegendo. Não é porque você não vê que você vai esquecer. E aí quando Ele te coloca numa empresa boa, te dá um cargo bom, aí você começa a adorar os deuses desse ambiente, a adulterar, a roubar, a praticar obras que desagradam os olhos de Deus, quando Deus viu você, quando ninguém te via. Então o favor de Deus é que te colocou neste lugar. Não foi a sua capacidade, mas é Deus te favorecendo, é Deus te dando capacidade cognitiva, é Deus te dando dons. E você acessou e você chegou. E quando chega lá, Ele não é mais o teu Deus. E quando chega lá, as pessoas do ambiente têm mais influência sobre você do que a palavra. Então você não segue mais a palavra, você não segue mais o que Deus fala. Você segue o que o ambiente fala, o que o ambiente pratica, o que as pessoas praticam. É uma tradução da palavra para o nosso dia a dia. Então você chega na faculdade, então você não obedece mais a palavra, você segue o pensamento das teorias, o pensamento das pessoas. E Deus não é mais o teu Deus. Engraçado que Ele dá o tempo do arrependimento, o tempo da mudança. Mas se Ele continuasse dando tempo, Ele seria injusto. Porque o que o seu povo estava fazendo era mal. Era mal. Então esta mulher está amargurada. Porque, falando numa linguagem que me permite o Senhor, ela não pensava mais em ter filho. Ela já tinha aceitado sua vida, ela estava bem na sua comunidade, ela gostava de fazer o bem. Fazer o bem é muito bom, irmãos. É muito bom ter e compartilhar. É muito bom ter e transbordar. Que o Senhor te ajude a transitar nessa mentalidade de parar de querer reter, de passar por pessoas e ver que essas pessoas foram assaltadas. Então, Jesus traz ali aquela parábola e ele fala do homem que foi assaltado, que foi roubado, está ali no meio do caminho e pessoas passam. Mas tem um homem que passa. E tem um homem que vê, e ele não só vê, como ele ajuda e ele pega dos seus próprios recursos e investe na vida daquele que está no meio do caminho, que foi assaltado, que está ferido. Então você tem dinheiro, você tem acesso, você tem recursos e está indiferente a quem está no meio do caminho. Deus não colocou essa pessoa assaltada no meio do caminho. Deus não colocou essa pessoa no seu consultório por um acaso. Deus colocou porque espera que eu e você façam, mas Ele vai obrigar eu e você? É você que começa a ter o hábito de ajudar, a ter o hábito de transbordar, a ter o hábito de estar atento à necessidade do outro, a ter o hábito de tirar do que é seu, se você entende que o que você tem vem de Deus, e dar para o outro, porque Ele é o teu próximo, é Ele que está na tua frente, e você tem condições de ajudar, mas pode escolher passar direto, pode escolher fazer vista grossa, pode escolher, eu preciso de cura primeiro. Deixa esse paralítico aí. Deixa ele aí. 38 anos. Imagina como Deus ficaria se alguém dissesse: eu tenho condições melhor do que você, eu vou te ajudar. Eu vou te levar até o tanque. Eu vou ceder a minha vez. O que Deus não faria por esta vida. Por esta vida que se coloca no lugar do outro, que ajuda o outro. Deus não é injusto. O nosso Pai não é assim. Ele não é injusto. Então, igreja, que possamos se levantar. Então, essa mulher está amargurada. Caso ela não pensava mais, aí agora ela tem um filho e agora o filho tem um problema. Então, aquilo que ela nem pensava mais, ela começou a pensar, foi trazido para a superfície, foi trazido para o físico e agora dá problema. E agora ela se vê: eu vou enterrar meu filho? E nós vemos aqui, ela fica em silêncio, ela coloca no quarto o problema e ela diz para as pessoas: está tudo bem, porque está tudo bem mesmo. Pessoas que têm uma mente incrédula, você adiantaria dizer uma coisa dessa? O que essas pessoas iriam dizer? Mas veja, ela foi lá, ela foi aos pés. E você vê quando Jesus vai, né? Lá no cenário de Maria e Marta, na família que ele ama. Marta fala com Jesus. Maria fala com Jesus, mas de uma maneira diferente. Porque Maria, ela vai aos pés. O Senhor está me trazendo agora essa palavra.
Então, elas falam as mesmas palavras, mas Maria, ela vai aos pés de Jesus. Ela vai aos pés, é João 11, né? O Senhor está liberando palavras de milagre essa semana, de cura, ressuscitando em nós de que Ele pode fazer. Porque a nossa mente tem... Parece que Jesus é somente um nome que você deve colocar na sua parede. Não, esse nome é poderoso. Esse nome é poderoso. Tanto é que a palavra diz que naquele dia, né? Em teu nome. Porque o nome de Jesus manifesta poder, sim. Então, veja. Lá no verso, em João 11, verso 21, então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Lá no 28, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela veio e lançou-se aos pés. Vê que encontro. Vê, Marta se encontra com ele. Vê, lá no verso 20. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus. Então Marta foi se encontrar com ele e foi lá. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, né? Cadê como é que ela fala? Para eu só reproduzir. O meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Agora Maria, no verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então ambas colocou para fora o que estava no seu interior, que na verdade era: se Jesus está no ambiente, se Jesus estava lá, as coisas não podiam piorar, não é? Então ele não teria acontecido aquele desastre. Mas Jesus vai lá no cenário de dor, no cenário de choro, no cenário de morte, para revelar o plano de Deus naquele cenário, para aquela família. E aquela família viver algo que ninguém viveu. Viver algo, então um morto há 4 dias que já cheirava mal, e Jesus chega ali, naquele cenário, para mudar o cenário, para mostrar que ama eles, que não esqueceu deles, mas que o poder de Deus naquela família, naquela casa, naquele cenário, se manifestaria de uma maneira diferente, para que o nome de Deus fosse glorificado, para que a gente pudesse conhecer do poder de Deus das circunstâncias. Mas veja a atitude de Marta e a atitude de Maria. Uma chega lá e fala, e a outra vai aos pés e fala. Que possamos ser como Maria. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Então esta mulher está com amargura, porque o seu filho está morto dentro de um quarto fechado, onde só ela sabe. E agora ela vai falar com o profeta que liberou a palavra e que agora aquilo que foi trazido para o físico morreu. Então ela pensa: vou enterrar? Ela vai lá falar com ele. E nós sabemos que houve ali, né? O profeta foi lá no menino e houve ali realmente a ressurreição. A vida foi devolvida para o filho. Então, o que o Senhor trouxe para mim e para você foi: não temas, não temas, não desista. As palavras de Deus não vai morrer. Os sonhos de Deus não vai morrer.
E aí quando o Espírito Santo ministrava ontem essa palavra, e agora ele me lembrou, ele trouxe para minha consciência, não é porque Deus nos deu sonhos. Veja José, ele tinha sonhos que Deus deu para ele. Mas no meio do caminho, o que aconteceu? Dor, sofrimento, cenário difícil, tentações. Mas nada impediu do que o sonho que Deus deu fosse realizado. No tempo da realização do plano de Deus, que foi mostrado em sonho a José, Deus criou uma oportunidade e colocou ele exatamente no lugar aonde o próprio Deus queria. Então eu tenho isso na minha mente. Quando as situações difíceis acontecem, eu sempre digo para mim, Deus está no controle. O cenário está tentando me confundir. O cenário é apenas difícil, é apenas uma oportunidade onde eu vejo o poder de Deus. Quando eu olho para o presente que eu ganhei, eu falava ontem isso com meu esposo, eu dizia, quando eu olho eu digo, vai chegar nas minhas mãos, porque o presente quando eu olho para ele, nas minhas mãos, eu não fiz nada para ele chegar até a mim. Ele chegou no tempo, chegou sem eu colocar um dedo. Então Sara, ela tentou ali se realizar e deu problema. Mas quando Isaac chegou, foi Deus, chegou no ventre dela, pum! Porque foi Deus e Ele que vai cumprir. Ela não tinha possibilidade alguma de gerar o filho, estéril. Essa mulher ela não podia ressuscitar uma criança. Mas ela foi no monte, ela foi buscar o profeta foi na sua casa. O profeta ali ficou, né? Porque Deus assim fechou. E ali ele ficou de um lado para o outro dentro do quarto, né? Lá no verso 32. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. E ali ele foi vendo. Subiu a cama, deitou-se sobre o menino e pondo sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos deles e as suas mãos, enfim. E o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro. Tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse, chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostou-se em terra. Pegou o seu filho e saiu. O cenário mudou. Ela estava amargurada, mas ela foi para o lugar certo. Ana estava amargurada de alma, mas ela foi derramar a sua alma no templo, na presença de Deus, mesmo sem saber falar uma palavra. Então suas lágrimas falavam por ela. E você vê ali, né? Às vezes a gente está no templo, a nossa adoração, a nossa fala, e a gente se sente constrangidos e até impedidos a vez de adorar. Porque as pessoas não entendem o nível do que está o seu interior. E muitas vezes as pessoas têm que ir para a igreja, um lugar onde a pessoa quer se derramar, um lugar onde a pessoa quer chorar, um lugar onde a pessoa quer pôr para fora. E não pode. Porque o que as pessoas vão pensar? Como elas vão me olhar? O que elas vão dizer? Tenha um lugar de tenda e de encontro dentro do seu quarto, dentro da sua casa, onde você possa se derramar, onde você possa falar com o Senhor. Porque os verdadeiros adoradores que o Pai procura, o adorarão em espírito e em verdade. Não vai ser de mentira. Não vai ser de boca, como Jeremias 7 nos mostra. Então essa mulher tinha uma amargura, mas ela foi para o lugar certo. Ela pôs para fora o que estava dentro da sua alma, os seus pensamentos, o que estava no seu interior. Ela estava consciente da morte do filho no quarto. E ali o filho volta à vida. E os sonhos de José, que estavam guardados no arquivo lá do interior de José, Deus realiza, porque os sonhos são de Deus. Então os sonhos de Deus não vai morrer, mesmo que o cenário tenha sido desmontado. E Deus, ele dá a palavra e a gente não sabe como que vai acontecer. Deus dá os sonhos, a gente não sabe como vai acontecer. Mas vai acontecer, diz o Senhor. Vai acontecer. O final não é tragédia. O final não é permanecer como está. O final não é.
porque buscamos a Deus, entregamos a Deus, levamos para o alto, confiamos nele e ele trará a vida aonde não há vida, diz o Senhor. É o Senhor que diz, é o Senhor quem fala. Nas suas palavras, o menino, ele voltou a viver, porque Deus, ele é fiel ao que ele fala. Então, aquilo que está sem vida, aquilo que aconteceu de repente, perdemos o controle, o Senhor me traz aqui para dizer, para eu e você crer somente. Crer em quê? Crer nele. Crer nele. Não desista. Não pare de crer. Você só pode crer nesse cenário, acreditar, buscar, falar com Deus. Não tem como eu e você mudar, a gente não dá vida. A gente não gera filho. Mas o poder dele faz o que eu e você não pode fazer. A presença dele em nós, o seu Espírito, libera o que eu e você não pode fazer. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.